Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar, dando sequência nessa nossa nova sequência de lives, nessa nova linha editorial, por assim dizer, em que a gente está recebendo convidados especiais e ao longo dessas lives a nossa intenção é compartilhar o conhecimento com você aí de casa, para que você também possa aprender muito com a nossa experiência e com a experiência que a gente tem passado para os nossos profissionais, para os nossos alunos. E hoje a gente vai receber duas convidadas especiais. Fica comigo, você que estuda para a área de controle e para a área de procuradorias. É sobre isso que a gente vai falar hoje, como é que a gente pode ajudar você a passar. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e eu estou sempre aqui lhe suscitando isso, né? É muito importante que você, candidato inteligente, candidato que quer aprender com a experiência dos outros, possa compreender que muitas vezes a sua dificuldade é a mesma dificuldade do seu colega, é a mesma dificuldade do cara que está aí do seu lado nos estudos, na batalha. Então, se você ficar com a gente aqui até o final dessa live, eu tenho certeza que você vai levar lições preciosas para você aplicar no seu dia a dia, para você colocar em prática imediatamente, que você vai me ver em ação ajudando os nossos profissionais. E olha só, lembretes antes da gente começar essa nova live, essa transmissão aqui do canal. Estamos na live 005, né, dos profissionais. Se você ainda não viu as outras, eu já atendi diversos outros alunos, né? Então teve a live 4, 3, a 2, a 1, que deve estar aqui em algum lugar no nosso canal do YouTube. Pessoal do Facebook também que estiver acompanhando a gente, deixa eu dar um salve aí, sejam muito bem-vindos. Deve ter aluno nosso aí. Aluno nosso já joga logo a hashtag, né? Sou RXM, o número da sua turma, 14, 13, 12, 11, 10, enfim. E lembrando que a gente tem lives todas as segundas, quartas e sextas-feiras, tá? A gente tem lives 7h37 da manhã, então tá passando aqui embaixo, ó. Terças e quintas, 18 horas. Segunda, quarta e sexta, 7h37. Então é live diária. Todo dia você vai me ter aqui ao vivo, trazendo um tema novo, seja na hora de ajudar um colega teu aí, um candidato também que está na busca da aprovação, seja na hora da gente fazer e abordar um tema específico. Então fica comigo que a gente vai ter lives diárias. Eu te vejo 7h37, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, 18 horas. E eu também tenho um outro aviso que eu gostaria de fazer, um convite, na verdade, para você que está pela primeira vez e ainda não faz parte do meu grupo especial. Eu tenho um grupo específico, gratuito, a participação é gratuita, o aplicativo é gratuito, chamado de Telegram Profissas, tá? Roberto, o que é esse grupo? Por que eu deveria me inscrever e cadastrar dele? Bom, lá eu acabo colocando outras sacadas, outras ideias, outras dicas que não estão sendo publicadas nem aqui no YouTube, nem no Facebook, e muitas vezes nem tá também no Instagram, não tá em nenhum outro lugar, só vai estar dentro desse grupo Telegram Profissas. Então é um canal gratuito, é um grupo gratuito. O aplicativo Telegram é um aplicativo relativamente novo, né? Mas funciona como se fosse um WhatsApp. Então você vai ver lá vídeos meus, você vai ver áudios também, que eu estou sempre postando lá diariamente, que vão complementar muitas vezes o que eu abordo aqui nas lives, durante as nossas lives diárias. Tudo que você precisa fazer é acessar o site euteajudapassar.com.br, lá vai ter todas as instruções para você fazer parte do meu grupo gratuito. Você vai ser muito bem-vindo também. Essa semana, inclusive, acho que a gente chegou aos 8.000 inscritos nesse grupo. Tem muita coisa, muito áudio, muito vídeo, muita coisa bacana que vai complementar os seus estudos, tá bom? Sem mais delongas, então, e todos os nossos primeiros informes feitos, Roberto, para de enrolar. Quem é que tu vai atender hoje? Quais são os profissionais que vão estar com a gente hoje aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. E Doug, pode mandar bala aí, se ela estiver aí ao vivo com a gente já vai conversar com a nossa primeira convidada. Boa noite! Boa noite. Oi, Juliana, tudo bom? Tudo. Prazer falar contigo. De onde você está falando? Como? De onde você está falando? Eu estou falando de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Que bacana. Ontem eu atendi, inclusive, um outro aluno nosso daí de Fortaleza. Foi, na sessão. Tá tudo... Eu vi. Estava com a gente ontem também. Estava. Sou iniciante. Muito bom, muito bom. Que bom. E que bom ter você aqui numa dobradinha, né? Então foi ontem, durante as nossas sessões dos nossos alunos, né, exclusivas, sessões secretas nossas, e hoje aqui de novo, mais uma vez, para a gente ter esse papo aqui mais assim, individual e mais personalizado. Eu vou conseguir colocar toda a minha atenção aqui no que você precisar, tá bom? Fique à vontade para perguntar o que você quiser.
também para me interromper e para, Roberto, me explica mais sobre isso que a gente vai desenvolvendo aqui ao longo desse nosso bate-papo. Conta um pouquinho de você, qual o concurso que você está estudando, fala um pouquinho da sua história para eu entender um pouquinho. Pronto. Eu já sou concursada, sou servidora pública estadual, eu trabalho no Ministério Público Estadual do Ceará, estou há 14 anos como servidora pública, eu gosto muito, entendeu? Da instituição e do meu trabalho também. E, assim, depois de um tempo, senti vontade de mudar, né? Porque eu sou concursada de nível médio. Depois que eu entrei nesse concurso, eu já era graduada em Geografia, e aí depois que eu passei no meu concurso, eu cursei Direito. E aí me formei em 2016. Certo. E agora eu quero prestar concurso para carreira jurídica, né? Assim, teve um vídeo seu que mexeu muito comigo, que é sai de cima do muro. Uma coisa assim, que parece que foi feito para mim aquele vídeo, sabe? Eu assisti 2 vezes. E aí, falava assim, pessoalmente comigo. E aí foi assim, uma coisa que mexeu muito para dar aquele... que deu o play, né? Para eu começar. E, assim, é tudo que eu coloquei como objetivo de concurso procuradorias, mas, como você disse, quem não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve, né? Verdade. Espera lá da Alice, das Maravilhas. Eu quero caminhar para frente. Então, eu estou seguindo o edital, coloquei um edital, até porque Procuradoria aqui no estado do Ceará, o último foi em 2008, então tem muito tempo. Tem previsão para sair, né? E aí, eu vou pegar esse edital e vou seguir. Vou nesse rumo aqui, vou nesse caminho, né? E, assim, aí é tanto que eu coloquei também. Qual é o meu problema, minha dificuldade? Eu não tenho dúvidas quanto ao método, eu acho uma didática muito acessível, muito fácil. E, assim, dúvida que a gente já tira lá, é muito tranquilo. Não tenho essas dúvidas, eu tenho dificuldades. Quais são as minhas dificuldades pessoais? Inclusive, numa dessas sessões com os professores, no finalzinho, eu estava assistindo, você tirou assim, uns 5 minutinhos e falou sobre ansiedade, não sei o quê, eu acho que o pessoal perguntou. E eu tenho esse problema, não é ansiedade, eu quero que minha prova chegue, não. É ansiedade mesmo, meio patológica, sabe? De me travar. A minha ansiedade me trava. Tanto que, quando surgiu essa pandemia, eu fiquei travada. Eu tinha organizado toda a minha vida para estudar, coloquei 2 filhos no integral da escola para eu ter tempo, entendeu? Eu me organizei toda e aí veio uma pandemia e, puf, acabou tudo. Parece que tira o chão da gente, né? Nossa, tava tudo tão organizado e aqui agora do nada, o que eu vou fazer? E eu não sabia, eu já tinha começado e aí travou, eu não sabia como começar de novo. Então, quando eu comecei a seguir o método, eu realmente eu consegui começar, né? E outras coisas assim que eu comecei a adaptar na minha rotina, por exemplo, já assistindo outros vídeos, não dentro do método, mas os vídeos do YouTube, eu acordo mais cedo para poder estudar, então eu estou conseguindo fazer isso, ótimo, é perfeito, é a coisa mais maravilhosa. Assim, conta um pouquinho sobre essa mudança de rotina. Foi agora na pandemia? Na pandemia, foi agora. Eu assisti um vídeo, eu comecei a ler o livro O Milagre da Manhã, né? Muito e aí eu parei para começar a estudar. E eu vi que você mencionou o livro. Não, tenho que voltar a ler para ver o final. Você já conhecia, só que você tinha parado, deixou o livro. Já! Até porque antes de começar a estudar, eu pensei assim, vou afiar meu machado, né? Então eu li O Poder do Hábito, que é muito bom. Eu entendi, assim, muita coisa do método dentro do que o Poder do Hábito fala, entendeu? Mas aí, quando eu vi essa história, não, você acorda 1 hora, 2 horas mais cedo, eu vou fazer isso. Aí comecei a acordar mais cedo. Porque... De que hora para que hora você conseguiu modificar sua rotina? Começou a pandemia, eu sempre acordei 5 horas, 5:30 da manhã, né? Eu trabalho de manhã bem cedo. E aí, quando surgiu a pandemia na minha vida, eu comecei a acordar 8 horas, 9 horas da manhã. Acho que todo mundo acabou dormindo. Mas é porque meus filhos, não é nem por isso, é porque meus filhos começaram a não gastar energia, e aí começaram a dormir mais tarde, e eu fui dormir mais tarde, tirou a rotina. E aí eu
não, agora eu vou acordar mais cedo. E aí eu comecei a acordar às 6 horas da manhã. Voltei a acordar, não 5, né, como eu acordava antes, porque eu ainda estou dormindo um pouco mais tarde do que antes. Mas eu comecei a acordar às 6 horas. Então, de 6 às 8, por volta de 8, eu já estudo. Uhum. E aí, 8 horas, a minha filha já tem aula online. Então, eu tenho que parar para adaptar as coisas aqui. Claro. Enfim, mas... Quando chegou, vamos lá, vamos fazer essa timeline direitinho, né? Porque quando você chega às 8, como que ela chama, tua filha? Laís. Laís, quando a Laís já precisa da mãe, né, para ajudar na tarefa, o que acontece? Você já tem quantas horas de estudo aí? Assim, bruto dá umas 2 horas. Já é um start bom para o dia, né? Já é um start bom. Até porque se não der para eu estudar mais durante o dia, eu já tenho aquela sensação de dever cumprido. Porque eu tenho muitas dificuldades, diferente de outras pessoas que não têm filho, que não trabalham, porque eu também tenho durante o meu dia o meu trabalho, eu estou em teletrabalho, entendeu? Mas, Juliana, sabe o que acontece? Você vai ficar surpresa com a quantidade de mamães que devem estar assistindo essa live. E você que está vendo essa live, pega essa dica que a Juliana está dando, acorda mais cedo, né? Já acorda mais cedo, começa a acordar às 4, para já dar um start no dia com 1, 2 horas antes dos filhos acordarem. Então, essa já é uma excelente forma de você... Inclusive, tem uma pessoa que falou, acho que é a Thaís, e ela falou isso. Ela não tem filho, mas ela falou do exemplo da mãe dela, que estudou para concurso, com filho, uma aluna sua. E eu achei muito interessante, no final, ela ter falado isso, entendeu? E na nossa sessão também tem uma mãe, na mesma situação que ela, é servidora pública, concursada há uns 14 anos, ela falou com você na primeira sessão. E ela disse que tem 2 filhos. São as mesmas dificuldades, entendeu? Mas que eu tô vendo agora que não é um entrave tão grande. Isso. Porque o que eu não tinha? Isso é fato, eu sei. Eu não tinha organização. Eu não tinha organização do meu dia. Depois que eu organizei meu dia, o que eu vou fazer no primeiro, no segundo momento, no terceiro momento? Tá tudo dando certo, inclusive até meu trabalho, porque eu estava trabalhando já à noite. E eu estava trabalhando muito cansada, eu não conseguia produzir. Vou encaixar meu trabalho no horário da tarde. Termino o almoço, trabalho. Juliana, a Natália falando, mãe da Bela, preciso fazer isso urgente. Então, 2 dicas aí que a Juliana está passando. Natália e mamães que estiverem ao vivo com a gente aí. Tem que acordar mais cedo, porque aí você já, inclusive, tira esse peso, essa sensação de culpa, né, Juliana? Exatamente. Se der para estudar mais ao longo do dia, dar uma pausinha, vai também, se não dá para dar um gás. Mas conta um pouquinho sobre essa sua organização com o método 3.1, que foi que veio mudando, né? A partir dessa sua melhoria na sua rotina, em primeiro lugar. E também foi a melhor mudança. O que aconteceu? Conta pra gente compreender melhor. Assim, eu não sabia por onde começar. Como é que eu vou estudar? E perguntava os colegas já concurseiros, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço? E cada um dá uma dica. Eu não conseguia nem filtrar as dicas. Porque cada dica é diferente. E eu, isso não serve para mim. Isso não serve para mim. O que servia para mim, que era uma coisa que eu já pensava? Eu tenho que estudar uma disciplina por dia. Porque o meu tempo já é curto. Eu não posso, em 2 horas, por exemplo, eu estou colocando o mínimo de horas. Mas em 2 horas eu não vou conseguir filtrar 2 assuntos. Não vou conseguir. Eu tenho que estudar um só assunto. Piorou. Exatamente. Então, isso já era a minha ideia. Era intuitivo. E com o método casou, entendeu? Perfeito. Sabe o que é engraçado, Juliana? É que muita gente ainda pensa que estudar várias matérias por dia é melhor pela sensação, entre aspas, né, de novidade, que você está trocando de uma disciplina para outra, cada 1 a 2 horas, traria para o cérebro, isso deixaria o cérebro mais, como é que eu posso dizer, mais atencioso. Ativo. O que você pensa sobre isso? Você já chegou a estudar dessa forma, ou você sempre estudou uma disciplina por dia? Você já chegou a testar isso? Eu testei, acho que 1 semana em fevereiro, não deu certo. Eu não absorvi nada. Não absorveu nada. Foi uma semana perdida. Não dá tempo de absorver o que está ali, né? De fazer as questões, de fazer a revisão dentro da mesma matéria. E outra coisa, assim, interessante, de você fazer questão depois do estudo da disciplina. Eu já pensava em fazer isso. O bom é que isso, o poder do hábito fala, né?
dá aquela sensação de recompensa. Então, você sente mais prazer de estudar e fazer aquelas questões. E você se sente recompensado com o seu resultado. Às vezes, por exemplo, eu estudei essa semana uma disciplina, um tópico difícil. Não cheguei nem aos 50%. Mas eu sei que eu vou acumular o conhecimento, não vou passar para frente, eu sei que agora. É uma disciplina complexa, é um tópico complexo, então eu não vou aprender de primeiro, uma coisa que eu não vim estudando, entendeu? E aí, bola para frente depois na revisão, vou revisar direitinho. Para fazer outra coisa, Você lembra o que, só para a gente amarrar, porque você tocou num ponto importante que muita gente também tem dúvida, né? Às vezes as pessoas pensam assim, Roberto, mas fazer questões depois que eu estudo, eu estou trapaceando, por que é fácil isso? E ontem, inclusive, na nossa sessão, eu expliquei um pouquinho o que é que você precisa fazer para você manter esse aprendizado que você obteve, como você bem disse, né? É uma recompensa, eu estudei o tópico, e o passo a passo lá do método 3.1, fiz as questões e estou acertando. Você sabe o que é que você precisa fazer para que você, daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses que seja a sua prova, a única coisa que você precisa fazer para você trazer esse conhecimento desse momento dos estudos para a prova e acertar as questões no dia da prova, meses caderno depois, de ouro. É o caderno de ouro. E, mais uma coisa. Revisão, né, Juliana? Pois é. As pessoas pensam, mas Roberto, se eu ficar fazendo questões depois que eu estudei, é fácil de acertar. É fácil e não era para ser difícil, né, Juliana? O certo é que você consiga compreender se você fez um bom estudo. Até porque eu já errei a mesma questão, então eu não estudei direito. Fui fazer a questão em outro momento, eu errei. Então, eu não aprendi, né? O problema é exatamente, você aprendeu, botou no caderno de ouro, e o problema é esse, que as pessoas elas se esquecem que basta revisar que aquele conhecimento que você acabou de se certificar que aprendeu, vai ficar na tua memória. Ela vai passar, inclusive, da memória de médio, de curto prazo, para de médio e longo prazo, com as revisões. Então, quando você escutar pela rua aí alguém falar assim, mas você está trapaceando, está fazendo questão depois de estudar, aí é muito fácil acertar. Eu vou revisar e eu vou continuar acertando todas as vezes que eu for perguntado sobre aquele assunto. Muito simples, né? Acho que as pessoas complicam, né? A galera fica, às vezes, até viajando na maionese, encontrando teorias da conspiração para dificultar o próprio estudo. Mas, enfim. Exatamente. Vamos adiante. Outra coisa, eu tinha assistido já a aula do Caderno de Ouro, né? E eu não vinha aplicando. E aí, semana passada que eu assisti, e ontem eu percebi, por que eu não estou fazendo Caderno de Ouro? Como? Parou de fazer sem querer. Se esqueceu. A aula do Caderno de Ouro, porque eu assisti a aula e não anotei como era para eu fazer. E aí, ontem eu assisti novamente e anotei como eu deveria fazer. Então, hoje eu comecei a fazer o Caderno de Ouro, entendeu? Interessante. E aí eu vejo que é ele que vai fazer a diferença. Agora eu entendi por quê e por que eu tenho que fazer e como eu devo fazer. Hoje eu já fiz. Muito bom. E a revisão, assim, tudo, o passo a passo do método você vai aplicando diariamente, né? Teve dia que eu comecei a semana e eu não comecei pela revisão. Aí eu tinha aquela sensação de que estava errando. Tudo bem. Na próxima semana. Anotei, revisão. Isso. Mas perceba, tem tudo a ver com o que você está falando desde o começo desse nosso bate-papo, né? Com o poder do hábito, né? O hábito, ele não se instala de um dia para o outro, né? As pessoas pensam assim, imagina, ele fala muito sobre fumantes, né? Sobre mudanças de hábitos alimentares, o livro aborda muito isso, né? Em termos científicos e com aquelas pesquisas com os macaquinhos e tal. Então, ele comprova, né? E para o ser humano funciona da mesma forma, né, Júlia? Você não vai instalar um novo hábito do dia para a noite, né? Não é que você tem o hábito de acordar cedo, você, mamãe, que está vendo a gente nessa live, e a Juliana super realizada e felizona aí de estar acordando mais cedo. Se você acorda 8 todos os dias, você não vai de um dia para o outro conseguir acordar às 5 da manhã. Aí o que você faz? Acorda às 7, aí se habitua a acordar às 7 umas 2 semanas, depois começa a acordar às 6, mais 2 semanas. Com um mês, você está acordando 5 horas da manhã, sem se sentir cansada, sem precisar de despertador, né? Acorda pelo biológico e já vira um hábito. O hábito vem a partir da própria repetição. Então, essa coisa do caderno de ouro que você falou, essa coisa de fazer a revisão antes do início dos estudos, tudo isso você está se habituando a uma nova forma, ao método 3.1 de estudar. É natural.
Que bom, né? Tô vendo que você tá bem feliz, bem animado com os estudos. Eu tô, porque eu achava que ia ser muito difícil, muito difícil. Assim, a gente sempre coloca, como você diz, a cortina de fumaça, né? Ah, eu tenho 2 filhos, eu não vou conseguir, eu vou estar sempre cansada, entendeu? E eu percebi que você tem que mudar mesmo, organizar o seu dia, que você consegue. Eu vou me igualar a qualquer outro candidato, que com o meu tempo de estudo, com o meu tempo de estudo necessário, eu vou chegar no meu momento de atingir a pontuação certa para passar na prova. Eu sei que isso é só uma questão de tempo. Assim, a minha caminhada vai ser mais lenta, entendeu? Mas eu vou chegar no final, eu vou atingir o meu objetivo. E antes eu não pensava isso, eu achava que era muito difícil. É uma coisa assim impossível. É impossível para mim, porque eu acho que não você, mas muita gente que também, não só que não tem filhos, mas o pessoal que trabalha e estuda. E você trabalha, estuda e é mãe, né? Tem os 3 papéis para desempenhar. Mas muita gente também que trabalha... E agora eu sou doméstica nessa pandemia. Como é? Eu sou doméstica também nessa pandemia. Ainda tem a parte de casa, é verdade. Ainda tem a cuidar da casa, é verdade. São 4 pessoas, então, né? Não são só 3. Mas que bom. E fala um pouquinho, assim, agora, se você já conseguiu se organizar, conseguiu melhorar, né, toda essa parte da organização da vida pessoal, e isso já está começando a refletir nos estudos, você tem algo ainda que você queira ainda, pô, Roberto, mas isso aqui ainda me incomoda, eu quero melhorar, como é que eu posso lhe ajudar a melhorar ainda mais do que já está indo muito bem? Assim, eu tenho crises de ansiedade. E aí, quando eu tenho essas crises, por exemplo, semana passada eu tive uma crise, é uma coisa que acaba com o meu dia, me deixa cansada, me dá insônia. Então, é como se eu tivesse 2 dias perdidos, entendeu? Eu não É uma coisa que eu ainda não sei como lidar, porque, perdi 2 dias de estudo, então vem aquela culpa, aquele ressentimento. Outra, né? Vem a ansiedade, aí estuda, e aí se agrava por não ter fico estudado. cansada, não durmo direito, fico muito cansada no dia seguinte, bocejando, sem concentração, porque eu vi que eu dormindo bem, eu não tendo uma crise dessa, o meu dia rende muito, até poucas horas, 2 horas de estudo rendem bastante. E do mesmo jeito eu vi que quando eu tenho uma crise dessa, eu não tenho 2 horas de estudo, eu não consigo, eu me distraio, sabe, eu tenho sono, eu não assimilo um parágrafo que eu leio. Vamos lá. Sem entrar em muitos detalhes, obviamente, mas se você puder começar a imaginar quais são os gatilhos que disparam, né? Quais são os eventos da sua vida que disparam essas crises? Você saberia informar isso? Consigo identificar. Você consegue identificar, perfeito. E aí, se você já sabe, olha só que interessante, né? Que a clareza do seu raciocínio, né? A clareza do impacto que essas crises têm no seu estudo, já está bem claro, porque você que comentou tudo, Roberto, as 2 horas que eu tinha ali já não valem de nada, porque eu fico sem dormir, porque eu me canso muito, e é natural, né? Porque faz parte, né, do processo quando você se preocupa demais e sofre desse sentimento, você acaba não rendendo no outro dia dos estudos, e é como a gente falou, vira uma bola de neve porque você não tem rendido, aí vem aquela sensação de culpa, estudou e tal. Mas veja, isso são só sintomas, na verdade? Isso são só os efeitos, as consequências. A gente tem que parar causa. É por isso que eu te perguntei, se você já sabe quais são os gatilhos, eu quero que você comece a traçar uma estratégia de evitar esse tipo de evento na sua vida. Não vou falar para você que nunca mais vai acontecer, até porque vai ser um novo hábito, né? A gente começar a criar um caminho, né? Buscar não enfrentar, ou ter que lidar com essa situação, é o que vai fazer você atingir a causa, né? É você agir na causa, porque aí o efeito, que é a crise, que é a consequência, ela vai deixar de existir ou vai minimamente diminuir e reduzir. Aí a minha pergunta para você é, já que você já sabe como, ou melhor, de onde vem os gatilhos, né? Quais são os eventos que iniciam essa ansiedade, e aí a gente já está num patamar bem bacana, tá? Porque às vezes eu atendo alunos que os alunos falam, Roberto, eu nem sei de onde vem. A Clarisa começa até em nem saber de onde vem essa sensação de sufoco, né? De que não vai dar e de querer apressar o passo. Você tem controle sobre esses eventos ou são algo assim, são coisas que não estão sob controle, né?
são externos a você e você não teria como buscar esse desvio, né? São externos, mas assim, eu já comecei a adotar posturas para evitar que isso me atinja, entendeu? Boa, muito bom. E eu sei... Tem como você me dar um exemplo? Por exemplo, essa crise de saúde, essa crise política, isso mexe muito comigo. E o que eu fiz? Quando eu identifiquei que estava me prejudicando muito, eu fechei meu Instagram porque eu vi que ele era uma fonte de informação direto. Então, não, fechei o Instagram. E eu já tive uma melhora significativa, tanto na distração, né, que é muita distração, como no fato disso me atingir. Perfeito. Outra coisa. Você tem 2 benefícios a partir de uma ação. Olha que bacana, né? Foi, primeiro, aumentar sua concentração e, segundo, diminuir os episódios. É isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Eu vou fazer uma outra sugestão, porque eu sei que o Insta, as redes sociais, o Facebook, né, que você usa e tal, pode trazer essa coisa. Mas também em grupos, né, de WhatsApp. Né, pois é, eu pensei... Uma limpeza aí, né, nos grupos. Mas eu digo que eu sou grupofóbica. Eu não estou em muitos grupos, entendeu? Muito bom. Eu tô porque às vezes vem também da onde a gente espera, né? E eu já não tenho, assim, eu não tô no Facebook. Eu não desmereço as redes sociais. Eu até gosto, eu fico preocupada. Às vezes eu procuro um serviço no Instagram, alguma coisa. Produtos e tudo. Imagina, você falou que me conheceu por onde mesmo? Foi pelo Instagram. Tá vendo só? Então tem essa utilidade, né, Juliana? Mas aí o que eu fiz? Eu fiz o Telegram e estou lá no grupo no Telegram, somente para isso. Boa. Telegram é sensacional, o Telegram só tem coisa boa lá no nosso canal e que bom que você está lá. E eu só estou usando pro canal, entendeu? Ó, vou dar uma sugestão para você. Volta pro teu Insta e só segue um canal. Segue só o nosso, né? Porque no nosso a gente nem fala, eu evito muito essa coisa de política, muito de religião, futebol, isso são coisas que definitivamente não fazem parte do nosso feed, porque eu não tenho interesse nisso e eu sei que isso atinge as pessoas, como você falou, né? Atinge mesmo, e a gente vai suscitar algo que não... Discutir sobre... não é que a gente tem que ficar alienado, né? Não é que a gente tem que ficar alheio a todas as notícias meu Deus do céu, o Roberto é um alienado que não sabe o que está acontecendo no mundo, só se preocupa com a aprovação dos alunos. Não é isso, gente. Inclusive, você que está assistindo a gente ao vivo, compreenda isso. Eu acho que é você saber filtrar, porque não só a rede social, como os sites, como os nossos relacionamentos, em todo lugar vai ter coisa boa, coisa ruim. Cabe a gente escolher quem a gente quer seguir. A gente não é obrigado a seguir todo mundo, né? Eu seleciono as pessoas que eu quero seguir, as pessoas que estão no meu feed, eu seleciono a maneira como eu vejo os jornais, eu seleciono quais jornais eu vejo. Eu não vejo jornal todo dia, eu vejo jornal 1, 2 ou 3 vezes no máximo na semana, evito muito televisão. Então, com isso, você vai também, fazendo uma higienização mental para buscar alimentar a sua mente daquilo que você precisa para passar, né? Daquilo que você precisa para ser mais forte, para enfrentar os desafios que o concurseiro tem na jornada, para focar no que ele, né, Júlio, acordar mais cedo, ler um livro bom. Então, veja, não se trata de você, é a questão da dose, né? Qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose, você não pode ser totalmente alienado, também você não pode ser totalmente louco pelas redes sociais, e, enfim. Que bom que você já identificou. Tem mais algum gatilho que você diria que te atrapalha e você está tentando trabalhar, ou você quer discutir comigo? A falta de... Assim, quando eu não durmo bem, não é assim quando eu não durmo bem, isso já atrapalha o dia seguinte. É bem... Mas não seria exatamente um gatilho externo, né? Às vezes eu acho que é uma consequência já dos gatilhos em si. Uhum. Nesse momento, o que mais me incomoda mesmo é essa pandemia, entendeu? Eu até penso, eu vou voltar para o Instagram quando acabar a pandemia. Olha só, sobre sono, você está falando de um tópico que é extremamente importante. Não sei se você sabe, mas a gente cria as nossas memórias, né, especialmente de estudo, e memórias afetivas, todo tipo de memória que a gente cria na nossa mente é justamente durante esse momento do sono. Então, é no sono que a gente internaliza muito do que a gente já estudou durante o dia, do que aconteceu e tal. Então, eu queria que você começasse a observar
nos dias que você não tem uma boa qualidade de sono, o que aconteceu na noite anterior? Vou te dar um exemplo comigo. Eu costumava fazer as sessões do meu grupo de mentoria, começava sempre às 19h30, 20 horas. E essas sessões são sessões longas, tipo as nossas lá, da nossa turma do rock, né? Então, acabava que eram longas, 2, 3 horas ali, e eu ia dormir muito tarde. Eu comecei a perceber que no dia seguinte às sessões eu já estava muito cansado. Porque não é que quando termina um momento desse, que eu já deito para a cama, porque eu ainda não desliguei. Eu percebi que minha mente, meu corpo estava extremamente cansado. Depois de um dia inteiro, né, 2, 3 horas com vocês e tal. Eu fico realmente muito cansado. Ontem, por exemplo, né, depois da nossa sessão da nossa turma 14, fiquei muito cansado, mas eu não tinha um sistema de desligar, porque meu corpo estava cansado, mas minha mente ainda estava muito acelerada. O que eu fiz? Comecei a antecipar o horário para poder começar mais cedo, terminar mais cedo e dar o tempo do meu corpo, da minha mente, não é nem do corpo, né? O corpo já está destruído, já quer descanso, mas da minha mente acelerando. Então, isso foi algo que eu identifiquei ao longo, né, do tempo, dos meses e tal, que eu acho que é interessante você começar também a tomar notas, né? Hoje, por exemplo... Hoje você acordou, vamos imaginar, hoje de manhã você acordou mal, não dormiu bem. Cara, pega um caderninho, começa a anotar o que aconteceu hoje. Aconteceu isso, teve aquilo. Vai lembrando, né? E vai botando no papel. Quando isso começar a se repetir, você vai ver que talvez exista um padrão de coisas que sempre quando acontecem, tira o seu sono, né? E aí, pronto. Quando eu estava trabalhando à noite, eu não desligava. Eu ia dormir pensando nas coisas do trabalho e aí queria anotar uma coisa para... Eu não desligava. E aí eu vi que isso estava me atrapalhando. Aí já mudei o horário do trabalho, entendeu? Estudar nem pensar, porque eu não vou render. Estudar para mim não dá à noite. E aí, à medida que eu vou identificando, eu vou tentando solucionar. Para mim, é difícil. Eu não estou fazendo atividade física e é fundamental para quem tem ansiedade, sabe? Eu corria, né? Eu estava na corrida e agora não tem como correr dentro do apartamento. Não tem corrida. Não tem corrida. Mas olha só, eu não sei se você viu, inclusive como você comentou no Telegram, mas eu botei um treino lá no Telegram. Você chegou a ver esse treino que eu botei lá? Ainda não. Dá uma olhada no Telegram, tem uma lupinha que você pode clicar, e aí você bota assim, treino, o personal, porque o meu personal me mandou pro WhatsApp, e aí eu pedi autorização para ele, obviamente, o Felipe, e aí mandei para dentro do Telegram e compartilhei com vocês lá no Telegram. Eu tô com outro, inclusive, que eu vou colocar, você acabou de me lembrar uma coisa que é muito importante, que é o exercício físico. E assim como você, eu também corria, né? Eu também gostava de correr na rua, não tenho mais corrida, estou treinando em casa. Então, assim, Ju, tem que fazer um esforço, criar um novo hábito. Olha só, né? Estamos falando de um outro hábito. Eu corro atrás do meu filho, que tem 2 anos, né? Sensacional, sensacional. Começa aos pouquinhos, sabe? Vai fazendo alongamento, pega esse treino que eu vou colocar lá no Telegram, você que está assistindo a gente, esse replay, entra no meu Telegram, que esse treino vai estar lá, e vai fazendo aos poucos. Hoje o treino tá na minha cabeça. Hoje eu literalmente boto meu tapetinho ali de manhã na varanda, e vou-me embora e faço meu treino ali meia horinha, 40 minutos, fico todo suado, mas já vale, né? Já vale muito como... Não é uma corrida, mas a gente precisa manter o corpo ativo. Isso é muito importante que você falou. Eu acho que é a sua próxima meta de melhoria contínua, né? Sua próxima meta de melhoria contínua, o próximo hábito que você deve adquirir, que vai lhe ajudar muito com a questão do sono, vai ser voltar a se exercitar, porque seu corpo deve estar sentindo falta disso. Se você já corria, imagina ficar sem correr. E quanto tempo você parou? De correr? Desde a pandemia? Desde 18 de março. Desde a pandemia, né? Então já vão quase 3 meses, né? Tá na hora de interromper. Não vou conseguir correr tão cedo. Começa a fazer esses treinos em casa, né? Arranja um cantinho na casa e vai instalando esse novo hábito. Quer ver? Uma maneira de instalar esse novo hábito, experimenta colocar hoje à noite, antes de você ir dormir, teu tênis e a roupa de academia dobradinho do lado da cama. Quando você levantar da cama amanhã, a primeira coisa que você vai ver é isso. Certo. Mas aí eu vou tirar meia hora do meu estudo, né? Eu estaria estudando para fazer o treino enquanto tá todo mundo acordando. Você vai lá e faz rapidinho, meia horinha, já toma um banho, senta e estuda. Faz o teste. Vê como é que você não fica. Porque o que a gente agora quer, que eu sinto que você está precisando, né, pela nossa conversa, é de uma constância, para não ter mais esses altos e baixos. Né? Não tem mais noite perdida. Então faz uma conta comigo bem rápida, bem simples, tá? Vamos imaginar, vou chutar, tá? Depois você pode fazer as suas próprias medições aí.
Mas vamos imaginar que a cada 5 dias da semana, você perca 1 ou 2 por conta de uma noite mal dormida no estudo. E aí você está trocando essas 4 horas por 20 a 30 minutos por dia, sendo que você vai conseguir estudar todos os dias, já que você vai melhorar o sono, vai... Então, veja, a gente faz uma conta errada de palito, né? Mas eu estou perdendo a meia hora do estudo, mas você está ganhando todos os dias de estudo na semana. Está ganhando mais disposição, está ganhando um sistema imunológico mais fortalecido, está ganhando mais equilíbrio, mais constância emocional para você não ter esses altos e baixos. Então, veja que essa meia hora é fundamental para você atingir o que você quer, que é estudar todos os dias e não ter mais noites perdidas de sonho. Faz sentido? Faz, você está coberto de razão. Fico feliz de ajudar, né? Fico feliz de a gente ir traçando e bolando essas novas estratégias aqui. Porque deu para ver já que você é super determinada, focada, um exemplo de mamãe concurseira aí. Tenho certeza que quem está assistindo essa live deve estar muito feliz com você e se inspirando nessa sua história, tá? Que bom. Tem mais alguma pergunta que você quer me fazer? O tempo acabou voando, né? Passou bem rápido. Pergunta não, mas tem outra coisa também que eu faço. Antes de começar a estudar, eu coloco uma música que o nome é Conquistando o Impossível. É muito bonita a letra dessa música, então é para me motivar antes de começar a estudar. Boa, muito bom. Já joga a motivação lá para cima e... Aí... Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa música para começar a fazer o seu treino a partir de amanhã, fechado? Vou inserir esse novo hábito na minha vida. Reinserir, que ele vai trazer muitos benefícios para a sua jornada. Juliana, foi um prazer te conhecer. Que bom, prazer. Aí sempre bombando nas nossas lives e ser um exemplo de mamãe profissa, né? Já está aí na caminhada. Seja muito curiosa e conte com a gente, né? Precisando, estamos sempre à disposição. Tá bom, obrigada também. Joia! Show de bola, muito bom. Abraço lá para o Ceará. Que bom, né, gente? Você vê aí que a gente começa a conversar. Que engraçado, né? Doug, eu não sei se tem aí os comentários da galera. Vai colocando um pouquinho da galera aqui na tela para ver o que o pessoal achou dessa primeira entrevistada. Mas dá para ver claramente que tudo é possível. A Juliana provou para você agora que se você realmente quer, quando a gente quer, a gente acha os meios, a gente acha os caminhos, a gente supera, né? Mãe, servidora já, com poucas horas de estudo, mas está aí, ó, estudando, se organizando, usando o método 3.1, superando os próprios limites e vendo que é extremamente possível. A Natália falando que também está saindo de vários grupos, rouba a concentração. E você viu que a gente deu várias dicas práticas que, se você começa a colocar em prática no seu dia a dia, isso vira os hábitos, né? Isso vira os hábitos que você precisa adquirir para fazer a sua jornada muito mais leve, muito mais vitoriosa, né? Eu também adorei conhecer a história, viu, da Juliana, Natália, é sensacional. Inclusive, a Natália tem a fotinha aqui com a filhota dela aqui também, né? Então, essa primeira parte da live de hoje certamente foi inspirador para muitas das mamães. Olha aí, a Ângela está aí falando, aprendi muito com a live, show, parabéns, Juliana. Agora vai lá e coloque em prática tudo que você ouviu aqui. Se foi muito rápido, volta, pega o replay, anota as dicas que ela falou, os livros, né? Vou relembrar os livros, tá? O Poder da Manhã e o Poder do Hábito, né? Tudo que é possível, começando pelo título da música, o Dilson falando. O Dilson também tá com a filhota dele aqui, né? Na fotinha aqui do YouTube. Galera do YouTube sempre marcando presença, galera do Facebook também. Sensacional. Então, essa foi a nossa primeira convidada, Juliana testando para procuradorias. Falamos sobre conciliar trabalho e estudo, falamos sobre controle de ansiedade. Agora, é a sua vez de ir lá e praticar o que a gente falou aqui. Doug, vamos para o nosso segundo convidado de hoje, então? Nossa segunda convidada, né? E vamos falar com ela, então. Olá. Boa noite, Roberta. Tudo bom? Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia. Prazer falar contigo. Prazer. O que você está falando? Estou falando de Teresópolis, Rio de Janeiro. Sensacional. Muito bom. Vamos lá, então. Conta um pouquinho aí da tua história. Você chegou a acompanhar esse pedacinho aí com a Juliana antes de você começar aqui com a gente, não? Sim, a história dela é bem legal e se parece muito, né? A gente sempre tem muita coisa em comum. Eu já tirei várias dúvidas nas outras lives, nos vídeos também, né? Então, nem tenho tantas dúvidas assim. Mas até a questão da ansiedade dela é normal, né? Comigo também acontece pra caramba. E o exercício físico também, mas isso é uma coisa que eu consigo fazer. Eu não deixo de fazer de jeito nenhum, porque faz muita diferença.
Que bacana. Como que você está se virando nessa pandemia para manter os exercícios? Dá uma dica aí pra gente. Estou fazendo de casa, tudo da cabeça. De casa, a gente vai pegando ideia na internet, fica limitado, né? É polichinelo, não tem muita coisa para fazer dentro de casa, mas é o que está dando para fazer. Mas faz o que dá para fazer com o que tem, né? Não tem um aparelho, mas dá para fazer uns agachamentos, né? Uns avanços. Eu tô doida para correr também, mas por enquanto é só burpee, polichinelo, corrida parada, é o que dá. Mas... Olha aí. Então você também é corredora? Corredora não. Eu gosto de correr. Sensacional. Mas o que eu achei mais legal disso, assim, é que eu não sei as outras pessoas, mas como eu já estudo há um tempo, parece que eu estava me preparando para essa pandemia, sabe? Porque como a gente fica dentro de casa, eu já fico dentro de casa há muito tempo, não está sendo tão difícil assim. Sim. Né? Assim, não sair, né? Tem gente que quer sair, mas porque eu fico estudando mesmo, então eu acho que para o concurseiro está sendo um pouco menos difícil. Claro que tem a questão da família dentro de casa, entendo, mas eu acho de opção, né? Mas mas eu acho que assim, para quem fica dentro de casa já estudando há muito tempo, tá indo. Sensacional. Fala um pouquinho de você, Roberto. Se apresenta, está falando do Rio de Janeiro, estuda para a área de controle, não é isso? Como está sendo a sua jornada até então? Vamos entender um pouquinho da sua história? Então, eu já estudo há um tempinho, e aí no início eu peguei uma consultoria, e assim, foi muito bom no início, porque foi me direcionando, fui aprendendo como estudar, só que aí chegou um momento que eu vi que não era nada personalizado, né? E aí aquilo me irritou um pouquinho, porque era tudo sempre igual para todo mundo, né? E aí eu saí. Só que quando eu saí, eu fui me perdendo. Aí eu fiz prova para a polícia, fiz prova para MP, fiz prova para vários órgãos e aí eu me perdi no direcionamento, sabe? Tá. E aí ano passado até fiz uma prova que eu passei para um cargo de nível médio. Bacana. E aí desde o ano passado que eu voltei para a área de controle, tô focada nessa área, não quero mudar. E Nunca... aí, oi? Dessa vez não muda nunca mais, né? Até passar. Não, até passar, por favor. A decisão foi aprendida lá atrás e agora a gente fica só no edital. Fantástico. Não, eu realmente errei nessa parte, sabe? Eu vi que eu perdi tempo. Mas aí... Deixa eu só te lembrar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu errei, vacilei, perdi tempo e tal. Eu tenho certeza que tem um monte de gente assistindo essa live que fez o que você fez e eu também fiz o que você fez. Eu também, durante meu primeiro ano, não sei se você conhece totalmente a minha história, mas o meu primeiro ano foi exatamente assim. Eu fazia prova para tudo. E eu não tinha, né? Na minha época lá atrás não tinha direcionamento, então eu fazia nível médio, TRE, TRF, magistratura, magistratura eu não fiz não, mas MP, procuradoria, defensoria, era uma salada louca, faz parte da nossa história, né? Então, é o que é e tá tudo bem. Vamos deixar para trás, vamos falar daqui para frente, né? né? Fazer o quê? Mas assim, por causa disso, eu já tô muito cansada, sabe? Tá. E aí, no início do ano, eu comecei a fazer vários simulados, assim, de cursinho desses gratuitos. Alguns eu até paguei. E eu fui indo muito mal, muito mal, muito mal. E fui ficando mais desmotivada, porque eu já estudei há um tempo. Então, falando, nossa, como pode? E aí eu pensei em pegar de novo uma outra consultoria, alguma coisa para me direcionar, porque eu vi que eu não estava conseguindo fazer sozinha. Eu falei, cara, não tá dando, o que eu faço? E aí eu achei você. Como você... Foi num sponsor do Instagram, no Stories. Tá bom. Então, surgiu, aí comecei a seguir, a ver, a tentar entender como é que era. Aí eu falei, cara, às vezes é isso que tá faltando, a questão da organização. E realmente, eu acho que tá fazendo muito sentido. Eu acho que eu errei muito. Eu sou uma pessoa bem organizada, eu consigo acordar e fazer meu planejamento, mas eu acho que não tão organizada como eu deveria estar sendo. Tá. Sabe, vendo seus vídeos agora, eu vejo que, nossa, faz muito sentido, né? Tudo que você vai falando faz muito sentido. De anotar tudo, do percentual, e eu não fazia isso. E a questão da revisão também, que eu falei bastante nesse ponto. Então, vamos lá. Então, você já comentou aí 2 pontos que já foram de mudanças, né, em relação a como estudando. Primeiras medições, né, de entender, de ter a tal da famigerada clareza, né, que a gente sempre fala, mas eu acho que quem está lá entendendo o que é essa tal de clareza, Roberto, mas a gente vai falar mais sobre isso nesse nosso bate-papo, e as revisões também, né, então, você já fez o nivelamento, hoje você sabe exatamente onde você está, para as provas que você quer prestar, que você vai passar, o que mais mudou? Então,
Quando eu fiz, depois desses simulados, eu fiquei bem desmotivada. Mas quando eu fiz o teste de nivelamento, eu fiquei muito surpresa, porque eu fui muito melhor do que eu imaginava. Olha E só. isso já foi a primeira coisa que já me deixou feliz, sabe? Eu falei, bom, será que então esses simulados não são bons, assim, de fazer? Porque eu acho que tem muita questão inédita. Questões que eles fazem, que o cursinho lá preparou, e não questões aplicadas numa prova especificamente. Eu até acho que tem questão da banca, mas eu acho que também tem. Eu não sei, porque eu fiz as provas e eu fui muito melhor do que nos simulados, sabe? Então assim, eu não sei se é para continuar fazendo simulado, se não é. Tá, então essa é a primeira dúvida? Sim. Vamos lá. Então tá, olha só, o pessoal que está de casa vendo aqui a nossa Roberto aqui com a gente hoje, a área de controle. Roberto, eu já vinha estudando, fico fazendo alguns simulados de questões de cursinhos, né, que eles preparam e tal, mas quando a gente estava falando sobre nivelamento, só para contextualizar o pessoal, Roberto, são provas específicas do cargo que ela quer, que é a área de controle. Então, ela está fazendo as provas que efetivamente foram aplicadas em outros concursos, em outros editais, né, em estados e tal, anteriormente. E o resultado dela em relação aos simulados desses cursinhos preparatórios, que são, em regra, né, a maior parte das questões inéditas, não tem sido a mesma coisa do que está caindo. O que é que pode estar acontecendo, né? Veja, pensa comigo, Roberto. O pessoal que compõe um cursinho não são as mesmas pessoas, professores, que compõem uma banca examinadora do concurso oficial, que foi o que você enfrentou no nivelamento. Então, é claro que vai existir um viés diferente, um pouco diferente, em relação à forma de cobrança e também em relação, talvez, à abordagem da matéria. A matéria tem que ser a mesma, né? Porque, afinal de contas, você vai lá e fala, eu quero uns simulados aí para a área de controle. Eles vão lhe dar um simulado, você vai executar. Então, essa divergência aí entre o pessoal que compõe um cursinho, o pessoal da banca oficial do concurso, pode estar criando isso. Eu não vou dizer para você parar de fazer os simulados, porque eu acho que sempre há um aprendizado por trás de uma questão. Às vezes, até a questão inédita que o pessoal do cursinho fez, a banca pode ficar de olho e, quem sabe, ela puxa ela e bota na prova, né? Será? Porque acaba que eles se repetem, né? A gente sabe que as questões se repetem. Eu não diria que os examinadores da banca oficial estão totalmente alheios ao que os cursinhos fazem, né? As provas. Eu acho que eles fazem pesquisa. Eu acho, não tenho certeza que eles fazem a pesquisa, que eles veem o que já caiu, o que já foi cobrado, e vão sempre tentar inovar. Afinal de contas, também, a gente precisa ter essa consciência, né? Não é tudo que já caiu que vai cair. A banca sempre vai tentar trazer um novo viés e uma nova abordagem para os assuntos. Então, eu não falo para você parar, porque eu acho que por trás de toda a questão que você executar, que você resolver, vai ter um aprendizado, desde que você aplique a técnica do caderno de ouro, né? E o caderno de ouro, tu já fazia antes, começou a fazer depois? Como é que foi a história? Então, eu não cheguei nesse vídeo, eu parei falta só assistir esse vídeo. Bacana. Então, eu não... Aí na fase 3, né? Então, já deve estar... parei na fase 3. Para você começar a executar, e aí você vai compreender melhor, vai encaixar, vai cair a ficha exatamente o que eu estou falando. Continua fazendo, sem se ligar tanto no resultado final, porque para a gente o que vale não são os simulados, são as provas. Porque o que está cobrado na prova é o que vai refletir o quanto você sabe. Agora, se os simulados vão lhe ajudar a aprender mais sobre o conteúdo da sua prova, você deve continuar fazendo. Desde que, de novo, parêntese, ressalva, aplique a técnica do caderno de ouro, tá bom? Tá bom. Manda mais uma. Tá, então. Oi? Ficou clara essa primeira parte? Sim, ficou. Então, como eu falei que eu já estudo há um tempo, eu fiquei com 2 matérias na fase 1. Tá. E eu não consigo imaginar estudar 8 horas essa matéria, uma semana. Como faz isso? Vamos lá. As outras todas foram fase 2? Sim, eu fiquei com 2 na fase 3 e 5 na fase 2. Uau, sensacional. Sensacional, muito bom. Sim. Eu fiquei até bem surpresa. Bem bacana, muito bom, muito bom. E o estudo pelo método 3.1 das fases vai fazer você catapultar em pouco tempo os seus resultados. Você vai ver só. Mas vamos lá, Roberto. Como que eu faço, né? E aí, só para, de novo, eu preciso sempre contextualizar, porque tem muita gente que não é aluno, então ele pode ficar um pouquinho perdido, e aí a ideia é realmente compartilhar aqui com todo mundo que está assistindo a gente ao vivo. Roberto, como que eu faço para enfrentar um estudo de 8 horas, né, de matérias fase 1? O que é fase 1? É a matéria que ela está um pouco mais iniciante, que ela de repente deixou um pouquinho para trás, não tinha pego ainda, e está tudo bem, mas você está muito mais perto do que longe da tua aprovação, pelos seus resultados aí mostra claramente isso.
Eu acho que é mais aquele jogo de você pensar assim, cara, tá no final, tá faltando, você já tá vendo a linha de chegada ali na frente, né? Então você gosta de correr, tá ali faltando 1 quilômetro para você terminar essa corrida. Faz o que tem que fazer e busca se desligar do que você tinha de pré-concebido em relação a como estudar. Cai de cabeça no método, em outras palavras, cai de cabeça no método. Segue passo a passo, segue tudo que está escrito, o roteirozinho e o passo a passo de todos os checklists que tem lá. Eu não tenho dúvida que hoje a sua sensação pode ser de estranheza, né? Pô, Roberto, mas eu nunca estudei 8 horas, né? De uma matéria só e tal, como ser isso? Se joga no passo a passo, porque ele tem a sequência do que vai acontecer nessas 8 horas. E chances são, julgando pelo teu histórico de estudo, pelo que você mesma falou, que é disciplinada, que é organizada, que gosta de estudar, que não está tendo dificuldade nenhuma de ficar em casa estudando, mais ainda com a pandemia, o tempo vai voar, e você vai ver que essas 8 horas vão ser até poucas, mas o importante é você pensar assim, ó, pô, só faltam essas 2 para virar fase 2, para jogar minha nota global da minha prova inteira para cima, para você chegar muito preparada para as próximas provas. Então, só segue o passo a passo lá que vai dar certo, você vai ver que vai valer muito a pena e a concentração vai ser outra, né? O estudo fica muito mais leve, muito mais divertido, porque você vai estar sempre mudando ali a maneira de estudar, já que com cada fase você tem uma didática e uma metodologia separada. Tá, mas na prática, 8 horas me assustam. A mesma matéria, sabe? Como que estão os seus horários? Quantas horas por dia você dedicou? São 8, 6, 4? Eu tô botando de 4 a 6 por dia. Então, assim, as de 8, eu dividi em 2 dias. Perfeito. Eu devo estudar vários PDFs, assim, um atrás do outro, porque eu nunca estudei assim, eu sempre estudei meio que por matéria. Tá. Então, assim, eu começo revisando, aí começo fazendo, sei lá, aula 1. Na verdade, eu tô até uma outra pergunta. Agora eu tô começando pelo verticalizado. Perfeito. Né? Porque eu já vi Sim. tudo. Sim. Então, começando pelo verticalizado, eu vejo uma matéria, faço questão, acabou, começa outra matéria, durante 8 horas. Vai pro próximo, faz questão, acabou, e assim você vai zerar, porque a tua meta hoje é pegar essas matérias fase 1, porque qual que é o problema de você ainda ter matéria fase 1? Vamos imaginar que sua prova fosse mês que vem. Acabou a pandemia, 9 de julho é a tua prova. São essas 2 disciplinas que vão acabar puxando a sua nota global para baixo. E quando você divide ela em 2 dias, menos ruim ainda, porque o que vai acontecer? Você vai ter as 6 horas da segunda, vamos imaginar, mais 2 horas da terça, dando sequência aonde você parou na segunda-feira. E aí, o natural é que até essa noite de descanso, o sono, tudo isso, faça com que você desligue momentaneamente da matéria, mas dando uma sequência, uma linha de continuidade no dia seguinte, para pegar mais 2 horinhas e terminar a jornada das 8. Por que isso é importante? Porque você deve ter percebido que eu até comentei com a Juliana, que estava falando aqui agora, o sono da gente é um momento em que você vai formar muitas memórias, muitas sinapses. Está comprovado, os estudos científicos eles mostram que é durante o sono que a gente realmente forma as nossas memórias de médio e longo prazo. Então, olha que louco. O que você estudou na segunda vai ser levado para essa memória de médio e longo prazo para que na terça você complemente. E aí, na noite de terça, você não só vai ter uma complementação que você estudou, como você vai passar para a próxima matéria, fase 1. Não sei se você botou a fase 1 na semana A e a outra fase 1 na semana B, ou se estão na mesma semana. Não, botei uma em cada semana, que senão não ia dar. Sensacional. Roberta, tá tudo onde deveria estar. Fica tranquila, confia, aplica. Você vai ver que você vai gostar muito de estudar dessa forma. Vai ser altamente produtivo para você. Já está nessa final, hein? Vai ser desafiador, mas sim, vou tentar. Até porque eu acho que eu vou acabar vendo muito rápido, né? E essa é a ideia. Né? Porque se lembre que as fase 2, você ainda tem que jogar elas para fase 3 também, né? Bater o raio-x, aplicar todas as técnicas lá direitinho, para você jogar todas as disciplinas para fase 3, e aí imagina, você está acertando tudo mais de 80%, como que não passa, né? Acertando mais de 80% em todas as matérias. Né? Vamos arrebentar nessa aí, cara, tá muito próximo, eu fico logo empolgado quando pego a lei, já vem muito, é questão de organizar, né, é questão de você realmente botar o pé no chão. Eu acho que o método 3.1 traz muito isso, né, traz muita realidade, que às vezes a gente fica pressupondo, a gente vê muito isso um aluno, né, Roberto, mas eu estudo há anos,
Tá, mas você está claramente dentro de um perfil de um aluno avançado que estuda há anos, mas que acumulou muito conhecimento, só que a gente ainda precisa fazer alguns ajustes, né? Precisa trazer essa consciência maior e essa clareza maior do que você precisa estudar mais no momento, do que você já está muito bem, que são as duas fases 3, e do que ainda precisa de algum reparo, de alguma análise, né? De algum aprofundamento também, que são as fases 2. Então, eu vejo que estudar pelas fases é genial, é fantástico, porque permite você identificar exatamente aonde você precisa melhorar os pontos fracos de cada matéria e cada assunto, né, também, já que você vai bater aí também. Eu não fazia isso. Que mais? Então, CESP, você tem alguma dica? Porque, assim, teve uma época que eu falei que eu nunca mais ia fazer prova dessa banca, que eu tenho uma raiva de certo e errado, e perder, né, uma certa. Mas agora tudo é CESP, assim, né? Eu não tenho para onde fugir. E, assim, é muito complicado deixar em branco e ter esse sangue frio. A banca CESP, ela tem essa peculiaridade, né, e eu tenho até uma história para compartilhar com vocês, com você e com a galera que está aí com a gente. Eu acabo sempre me dando muito mal nesse tipo de prova, porque eu sou, digamos assim, fominha, né, eu vou lá e quero marcar e elimina um para um, e aí minha nota vai lá para baixo e tal. Mas, assim, eu acho que é tudo uma questão de treino. Então, como você hoje está bem mapeada, né? Como o seu estudo está extremamente organizado, está bem claro o que você precisa fazer, quando chegar o momento, né? E, não sei se você já tem edital publicado, está esperando o edital? Tem, tá. Já tem edital publicado. Aí você já faz essa mudança, né? Então, todos os seus treinos, todas as suas resoluções de questões já vão levar em consideração o fator da banca, para você preencher o seu caderno de ouro, para você acumular mais conhecimento e para você ir pegando digamos, essa manha, né, essa cancha de como enfrentar a prova CESP, né, de como realizar a prova, né, mas o fato vale muito a pena, né, você traçar uma estratégia que eu diria que tem que ser feita antes da prova, para que você chegue no dia da prova sabendo, ó, pelo meu percentual de acertos que a minha planilha está dizendo, que o método 3 pontos está me indicando, eu já sei que eu tenho tantos por cento de acerto, de uma média geral, de cada disciplina, então eu vou chutar tantas, vou marcar tantas e vou deixar tantas em branco. Eu acho que é o planejamento que é a resposta que você busca, né? É a gente não chegar no dia da prova, o que eu faço agora? Não, é saber com clareza, essa vai ser a minha estratégia. Vou deixar tantos por cento em branco, vou responder tantas, vou chutar tantas. Porque eu acho que isso cria uma tranquilidade para que no dia da prova você vai botando sua interrogaçãozinha do lado daquelas que você está na dúvida, e aí depois você vai tomar sua decisão sobre quais você vai chutar, quais você vai deixar em branco, ou se vai chutar todas, ou se não vai deixar nenhum em branco, e por aí vai. Mas, para mim, vem a partir dessa combinação de dois fatores. Planejamento pré-prova, prepara 3, na verdade. Planejamento pré-prova, como a gente falou, para já determinar o quanto você vai fazer. 2, o seu percentual atual de acertos, que a tua planilha vai dizer para você. E 3, a prática, né? A prática no dia a dia, a partir de agora, já que você já tem edital pronto na rua. Tá. Faz sentido? Faz. Anotou tudo? Anotei. Vamos lá. O que mais? Manda mais uma. Eu ia perguntar a questão de simulados, mas eu acabei até vendo os vídeos, né? Tem muita coisa. Os simulados não, as discursivas. E diz, né, que é para começar a fazer pela fase 3, então é isso, né? Como tá no vídeo. Você tem 2 disciplinas já na fase 3, essas 2 aí, elas são objeto de discursiva da tua prova? Uma só. Só? Beleza, então a outra você não vai, né? A outra você continua aplicando lá a rotatividade das fontes e as outras técnicas naturais da fase 3. Mas para essa você já começa a fazer a resolução de questões, tá? Porque aí vai ter o roteirozinho lá também, passo a passo, para você já começar a aplicar e treinar. Porque olha só, o que acontece? Você poderia falar assim, Roberto, mas e as outras fase 2? Né? Deve ter mais matérias que vão ser objeto de discursiva na sua prova. Como é que eu faço? Perceba, o conteúdo que você precisa para desenvolver uma questão discursiva na sua prova, você está desenvolvendo no estudo do seu dia a dia, tanto da fase 1, quanto da fase 2, quanto da fase 3. O que eu ensino é como você vai elaborar o roteiro e o que você tem que, os pontos chaves que você não pode deixar de falar e o passo a passo lá para você responder. Então, essa metodologia que você já vai aprender para essa uma disciplina que você tem na fase 3, você depois vai poder aplicar para essas outras matérias, percebe? É o roteiro. Então, como tem um roteiro lá que você vai estar no dia a dia desenvolvendo essas questões subjetivas, você vai já compreender
como deve ser feita a resposta de uma prova subjetiva, uma prova discursiva. E aí, no dia da prova, se a depender até a sua prova, essas matérias fase 2 ainda não estiverem numa fase 3, não faz mal, porque o conteúdo você está estudando agora, né? Você vai continuar estudando elas pelo método da fase 2. E aí você vai aprender a metodologia com a fase 3. Então, não se preocupe em relação a não ter todas na fase 3 ainda. Deu para pegar e dizer? Você vai estudar as duas coisas ao mesmo tempo. O conteúdo você está tendo no seu estudo do dia a dia, no estudo para a prova, na leitura e todas as técnicas da fase 2. E na fase 3 você vai pegar o passo a passo. Sim, faz sentido. Tá? Tá. Tem mais uma. Vamos lá. Pode. Acabou a pandemia. Tá. Todas as provas começam a voltar. Porque, assim, esse seria o ano do controle, né? Tava todo mundo dizendo. Uhum. Então, assim, tem algumas provas suspensas e tem várias outras para sair. Como que a gente faz isso? Eu vou estudando uma matéria atrás da outra. Esse é o meu medo, de chegar uma prova atrás da outra e como que eu vou conseguir pegar algumas matérias que são importantes, mas não caíram nessa que eu estou estudando agora, que o edital está aberto. Boa Eu pergunta. ficar um pouco afobada, sabe? E perder, talvez, uma prova que eu, sei lá, teria chance por alguma matéria. Vamos lá. Em primeiro lugar, de novo, né? Se você tem clareza no que você está fazendo, se você vai, a partir de agora, aplicar o raio-x, a rotatividade, para aquelas matérias que diriam assim, que são comuns e que estão em todas as provas suas de controle, o que a gente precisa se preocupar inicialmente em fazer com que todas elas, vamos dizer aí, quantas matérias tem no teu edital hoje que você está estudando? 10. Ele é bem 10. pequeno, é bem enxuto esse edital. 10. Aí vamos imaginar que saia uma prova que tenha 12, 13. A gente está falando de incluir mais 3. Não é isso? Uhum. De repente tirar 2, né? E aí ficar com 11 ou 12 em relação às 10 que você tem hoje. Aí tu pergunta, como é que eu faço para conciliar isso? Eu vou ter que agregar novas matérias que eu ainda não estou estudando, de repente tirar umas que eu já estou estudando. O fato é que talvez 70% a 80% dos editais, quando você está dentro de uma área só, isso acontece para todas as áreas, tá, Roberta? Áreas policiais, carreiras jurídicas, né? Então, o cara que estuda para procurador federal, para procurador estadual, para procurador municipal, 80% das matérias acabam se conciliando, né? Acabam sendo as mesmas. Aí vai ter uma ou outra que vai mudando, e quando você vai para estados também, né? No teu caso aí, área de controle de um estado para o outro vai ter essa modificação, a banca muda. Então, isso é natural e faz parte do jogo. Agora, Roberto, como que eu faço, então, para entender o momento de fazer essa transição de um edital para o outro? Eu não vou dizer nem de um edital para o outro, é de algumas matérias para outras, porque 70% do edital você já está estudando. O primeiro passo, antes de você pensar isso, do ponto de vista do método, é você estar com esses 70%, 80% bem estudados. Significa que se você tivesse uma prova do controle A e uma prova do controle B em um espaço de 1 a 2 meses, nessas matérias que caem em ambas, você está bem. Está acertando acima de 70%, acima de 80%. Por isso a importância de você acelerar essas da fase 1, acelerar também as da fase 2 para jogar todo mundo para a fase 3. Porque imagine você, se quando esse novo edital, esse suposto novo edital sai, a pandemia acabou, né? Nas suas palavras. Então, a pandemia acabou, Roberto, e agora? O que eu faço? O primeiro foco teu deve ser no que você está fazendo. De agora, sim. Agora, entendeu? Porque quando saírem os editais, a única coisa que você vai fazer é, bom, o que tem de novo nesse novo edital que eu não estou estudando? Aí você vai ter entre 2 e 3 meses da publicação do edital para a data da prova, para dar conta de, dar um gás nessas novas matérias. Não tem erro. Não tem erro. Fica tranquila que vai dar tempo, mas, de novo, o foco teu não deve ser no futuro inexistente ainda, numa possibilidade, e sim no teu presente momento nos estudos hoje. É aqui que você tem que focar. Melhorar o que você sabe que é o objeto da sua prova. Sim. Fechado? Tá. E quanto mais o tempo passa, quanto mais você vai internalizando o método, e tem uma aula sobre isso, tá? Semana 6, eu vou explicar mais sobre como conciliar e fazer esse planejamento pós-edital, e você vai ver lá que eu explico lá detalhadamente com o uso da planilha, por isso é importante que você vá preenchendo sua planilha, tudo que está dentro do método, porque lá eu vou explicar, a partir de agora, a prova está para sair, saiu o edital, né? Então o nome da aula é planejamento pós-edital, e eu vou fazer o passo a passo junto com você lá, e compartilhar minha tela, mostro direitinho
onde é que você vai focar, o que você vai ter que analisar da sua planilha para fazer esse seu planejamento depois que o seu edital sai e estudar e ir lá arrebentar, seja qual for a prova. Mas a premissa maior é essa que eu te falei. Foca no presente, melhora o que você ainda tem que melhorar, que você já está descobrindo o que é, para depois você ir fazendo as adaptações para outras provas. É assim que a galera está passando, Roberto. É assim que você viu, né? Eu acho que vários já colegas seus de programa que já passaram fazendo exatamente isso. Fazendo só um ajuste final, mas primeiro fazer o dever de casa. Entendi. Mais alguma? Não, acho que é isso. Porque eu já Sensacional. tive várias dúvidas nas outras lives. Então, Você está assistindo, tem assistido as outras lives também? tenho, quase todas. Eu já... Que bom. Fica com a gente, porque com certeza as próximas que virão vão acabar surgindo Sim. que vão te ajudar mais ainda. Foi um prazer te conhecer. Se você puder me ajudar com algo mais, a gente está à sua disposição. E sucesso, né? Estou sentindo um cheiro de aprovação em breve, vindo do Rio de Janeiro na área de controle. Ai, por favor. E sobre a tua... você falou aqui, né? A Alessandra está falando aqui. Grande aprendizado, Roberto. Valeu. Sobre a tua queixa sobre motivação. Como é que está a motivação de 0 a 10 agora? Eu acho que assim, eu tô muito mais motivada porque eu tô com vontade de botar em prática. Boa. Né? Para ver o percentual, para ver como é que tá, assim. Porque eu acho que agora vai ser um estudo mais frio, né? De você organizar números e porcentagem e ver o que tá mal. Eu acho que isso eu não fazia, assim. Então, sim, eu quero ver. Ainda não consegui botar tudo, ainda não consegui fazer todos os raios-x, então, mas eu tô doida para começar. E vai dar muito certo. Pode ter certeza que você está no caminho muito promissor. A gente se fala em breve, quem sabe aí já no depoimento de você aprovado, tá? Ai, sim, com certeza. Roberto, um abraço, muito obrigado. Obrigada. Fica com Deus, valeu. Obrigada, você também. Valeu. Tchau. Muito bom, cara. Viu aí, ó? Fica comigo que essas lives são as melhores lives. Eu já sabia, quando eu falei dessas lives, eu falei, cara, vai ser muito bom conhecer o pessoal, trocar ideia, levar para você mais informações, trocar essa energia e mais, né? Compartilhar sacadas, dicas e estratégias que você precisa começar a aplicar nos seus estudos, se você quiser caminhar forte rumo à sua aprovação. Foi um prazer ter você comigo aqui, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Deixa nos comentários aqui embaixo o que mais fez sentido para você de tudo que a gente falou hoje aqui, e a gente se vê, então, numa próxima live, em breve, amanhã, na verdade, né? Amanhã, quarta-feira, lembrando, lives segunda, quarta e sexta, 7h37, então amanhã, quarta-feira, 7h37, eu tenho mais uma live com mais 2 profistas que eu vou entrevistar, e você é meu convidado especial, como sempre. Te vejo, então, amanhã. Essa vai ser lá no Insta, fica ligado. A gente sempre traz os replays, né? Eu levo esses replays para lá e trago os replays de lá para cá, mas é muito mais gostoso estar ao vivo, né? Para você mandar aí a sua energia também. Um grande abraço para você, e a gente se vê, então, nas próximas lives. Tchau!